negativo, que é o quê? O Jornal Nacional, a estratégia do programa, né, é que a pessoa não tenha tempo de pensar, de refletir. Aquela coisa dinâmica, e aí um fala, o jornalista fala também, certo? Essa coisa de dois jornalistas, e um fala, o outro fala, e vê uma notícia, e vê uma notícia aqui, não dá tempo para pensar. Eles criam um roteiro, e a sequência do que eles criam dá todo um sentido, toda uma interpretação que o espectador já recebe pronto, né? Isso é típico de uma massificação. Agora, olha só, no processo de massificação, tá? Todos devem pensar de modo igual ao que o Estado determina, nos regimes de totalidade. Aqueles que não se enquadram na ideologia do Estado devem ser o quê? Eliminados. Certo? Eliminados ou fisicamente ou simbolicamente. Então, no caso dos judeus, pessoal, os judeus são o quê? Nesse contexto aqui dos anos 30, uma etnia sem Estado. Uma etnia sem Estado é visto como um risco ao projeto nacionalista que o nazismo alemão propõe. Como é que o judeu na Alemanha vai se submeter ao poder do Estado, vai amar, certo, o seu chefe de Estado, a sua própria instituição, que é o Estado alemão, se ele não se identifica com o Estado, se ele é uma etnia sem Estado e que inclusive reclama o Estado para si, certo? O judeu, por esse motivo e por vários outros motivos, é o argumento que o nazismo constrói, né, é eliminado, porque ele não se enquadra dentro do projeto, né, ideológico nazista. Assim como, por exemplo, os comunistas, né, serão focos de grave perseguição nos Estados Unidos, principalmente nos anos 50, e depois, chamado macartismo, que é a doutrina Truman. Né? No Brasil também, nos anos 40, que o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, né? E vários outros grupos que se tornam minoritários dentro de um projeto ideológico, não se enquadram nisso e acabam sendo também focos de perseguição e de violência. Pessoal, toda ideologia, somente no regime totalitário, tem como princípio fundamental o quê? A alienação. Certo? Ou seja, o indivíduo ele não pode se colocar como uma parte fora do sistema. Ele é uma engrenagem do sistema. Certo? Ele deve contribuir para o funcionamento do sistema. E por que acontece isso? Porque ele não pensa. Ele não pode pensar. Ele simplesmente obedece. Ele segue a ideologia que o Estado impõe. Essa é a característica básica do Estado totalitário. Certo? Esse é o ambiente que se vive nos anos 30. Tá? Então, é nesse ambiente que ocorre o primeiro golpe do qual eu vou falar, o golpe do Estado Novo. Tá? Pessoal, o golpe do Estado Novo de 37, ele vai ter aí, certo, alguns antecedentes. Quais seriam eles? A polarização política e ideológica que existia na Europa entre totalitarismo de direita e de esquerda, também vai existir no Brasil. Temos aqui a ANL, certo? Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e é apoiada pelo regime soviético, né? Defende o quê? O socialismo. A ação integralista brasileira, ou partido integralista, liderada por Plínio Salgado, é a expressão do fascismo no Brasil. O que o projeto da ANL defende? Olha, o antiliberalismo, o anti-imperialismo, defendendo aqui ó, o fim da forte influência econômica, por exemplo, dos Estados Unidos na nossa economia, defendendo a estatização do setor estratégico da economia, como o setor, por exemplo, de minérios, que vai ser também uma pauta do governo Vargas, e vai defender a instituição do socialismo no Brasil através do quê? Da luta armada dos trabalhadores. A gente tem aqui ó, né, uma espécie do slogan da ANL dos anos 30 aqui, né? Trabalhador, arme-se e liberte-se. Ou seja, a luta armada dos trabalhadores para instituir o socialismo no Brasil. Já a A e B defendia o quê? Um regime fascista no Brasil. A ideia de um Estado forte, o Estado precisa ser forte para impor a ordem social. E impondo a ordem social, entende-se que a grande ameaça que existe à ordem social para o Estado é a possibilidade de uma revolução socialista. É aquilo que a ANL defende, lutas de classe. Lutas de classe, na visão fascista, é uma ameaça à ordem social. Por isso que o fascismo é anticomunista. Certo? Defende aqui o nacionalismo, a submissão do indivíduo ao projeto ideológico do Estado, e defende também um projeto de eugenia. O que é eugenia? De purificação racial, de purificação étnica. O nazismo defendia isso, né? E aí vamos pensar, como é possível defender a eugenia, a purificação racial ou étnica no Brasil, que é um país extremamente miscigenado? Curiosamente, né, a eugenia
da ação integralista brasileira não é uma engenharia, como é que eu vou dizer, contra os negros ou contra os índios. Falamos de uma purificação da raça brasileira através da prática do esporte. É uma tentativa de adaptar o discurso nazista ao contexto brasileiro. Tá? A gente tem aqui, ó, um slogan, né? Uma logomarca da AIB, Ação Integralista Brasileira. Pessoal, o símbolo do partido é a letra grega sigma, que é um símbolo matemático do quê? Somatório. A sociedade deve ser uma soma de forças em favor da grandeza do Estado. Não deve haver divisão, conflito de força, não deve haver luta de classe. Por isso que o fascismo, nesse caso, o fascismo brasileiro, o integralismo, é anticomunista. Tá? O lema do movimento é Deus, Pátria e Família. Instituições vistas como agregadoras, ao contrário das classes sociais, dos sindicatos, que são elementos do quê? Contestatórios, que dividem a sociedade e não unem a sociedade. E a ideia é ouvir a sociedade em favor da grandeza do Estado. Né? Existe uma saudação, a saudação que aparece aqui em cima, aqui, ó, Anauê. Anauê é a expressão em tupi-guarani, quer dizer o quê? Você é meu igual, você é meu irmão. E os integralistas copiaram o gesto nazista, né? A saudação nazista de estender a mão direita, né, o braço, em direção ou à bandeira do partido, a letra grega sigma, ou inclusive ao retrato do líder, tem no salgado, ou a própria imagem do líder, caso estivesse presente. Certo? Então copiaram o gesto nazista. Tá? Muito bem. E o que acontece, pessoal? Por que vai haver um golpe de Estado em 1937, nesse contexto aqui? Vamos lá. Olha só. Em 1935, o Vargas, entendendo que a ANL, tendo um projeto de revolução através da luta armada, representa uma ameaça ao seu governo, ele vai conseguir a aprovação do Congresso para aprovar a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional entende que existe uma ameaça à ordem, né, pública, e essa ameaça é a ANL, é o socialismo. Havia algum sentido dessa desconfiança? Havia. Luiz Carlos Prestes, nos anos 20, foi um grande líder da Coluna Prestes, um movimento tenentista, uma marcha de 1924 a 27, que percorreu, segundo historiadores, 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. O objetivo nos anos 20 era derrubar as oligarquias cafeiras, os coronéis. Não conseguiram. O movimento enfraqueceu, Luiz Carlos Prestes se exilou na Bolívia em 1927 e depois acabou indo para Moscou. Em Moscou, ele já era, né, na época, capitão do exército, nos anos 20, foi para Moscou, recebeu treinamento militar para voltar ao Brasil, para promover uma revolução socialista de caráter soviético, um apoio soviético. A ANL tem Luiz Carlos Prestes por trás, só que ele vem ao Brasil clandestinamente. Acompanha ele, inclusive, uma espiã alemã judia ligada ao regime soviético, Olga Benário. Os dois vêm ao Brasil disfarçados como se fosse um casal português do Mantirão, mas esse casal de brincadeira se torna um casal de verdade, certo? A Olga Benário vai acabar engravidando Luiz Carlos Prestes, e é nesse contexto que eles estão no Brasil, em que eles estão, de fato, articulando um levante para tomar o poder pela luta armada, certo? O Vargas, desconfiando de tudo isso, e tendo alguns indícios de apontar para a possibilidade de Luiz Carlos Prestes estar aqui, vai conseguir aprovação, vai conseguir apoio para aprovar a Lei de Segurança Nacional, de 35, e considera o quê? O comunismo como uma ameaça. Uma ameaça de conspiração estrangeira, um apoio soviético, certo? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, a Lei de Segurança Nacional dá extremos poderes ao Poder Executivo, à figura do presidente, para mandar prender, certo? Quem quer que seja, sem necessidade de um mandato judicial, sem necessidade de uma autorização do próprio Poder Policial. O chefe do Executivo tem a autoridade de mandar prender, basicamente sob suspeita, quem ele quiser, certo? Aumenta os poderes do Poder Executivo. E aí, com tudo isso, o Vargas vai acabar decretando a ilegalidade da ANL, por considerar a ANL como essa ameaça comunista no Brasil. Com a ilegalidade da ANL, a ANL não poderia disputar as eleições presidenciais de 38. O Vargas ele vai chegar ao poder através da luta armada em 30, a Revolução de 30. Né? Em 34 é elaborada uma Constituição, ele estabelece uma democracia no Brasil, ele vai ser eleito diretamente, certo? Em 34 pela própria Assembleia Constituinte. Mas em 38 as eleições seriam diretas. Então,
Em 35 formam-se vários partidos, esses dois seriam os principais, a ANL e a AIB, e já começa uma corrida eleitoral, de 35 já para 38. O que vai acontecer, pessoal? A ANL, sendo considerada ilegal, não pode disputar as eleições de 38. Então, o único jeito de chegar ao poder é mesmo pela luta armada. Luta armada que já vinha sendo, claro, arquitetada por todo o apoio que a União Soviética oferecia a Luiz Carlos Prestes. E aí? Acontece em 35, aí tentona comunista. Tá? Recife, Natal e Rio de Janeiro serão focos de quarteladas. Ou seja, Luiz Carlos Prestes era um antigo capitão do Exército. Nos anos 20 promoveu a coluna Prestes um forte apoio, um grande apoio, né, das classes militares. E ele achou que teria apoio desses militares para tomar o poder de Vargas. Só que ele não contou com uma coisa, que quando Vargas fez a Revolução de 30, a marcha de Vargas para chegar ao poder é com o apoio de quem? Daqueles tenentes. E depois, no fim da coluna Prestes, se dispersaram. O Vargas conseguiu trazer para si o apoio do movimento tenentista. Luiz Carlos Prestes ficou isolado e acabou não tendo o apoio esperado. A intenção comunista foi um fracasso. Tomaram alguns quartéis no Rio, Natal e Recife, e logo em seguida o movimento foi suprimido pelo Exército Brasileiro. O que aconteceu? Luiz Carlos Prestes foi preso, Olga Benário também foi presa. Olga estava grávida quando foi presa, esperando uma filha de Luiz Carlos Prestes. Tá? E o Vargas vai resolver dar um presentinho para o Hitler. Imagina, Olga Benário era alemã e era judia e comunista. Tá? Seria um presentinho muito bom para o Hitler. E o Vargas vai deportar Olga para a Alemanha. Olga vai grávida. E, digamos, a comunidade nacional sabe que Olga estava grávida. Chegando à Alemanha, vão permitir que ela possa parir sua filha, a Rita Prestes, que hoje é historiadora, doutora pela USP, tá? Uma das principais autoridades na história do próprio pai dela, que não é bem visto pelos historiadores. Os historiadores que conhecem a história do pai, não é, digamos, algo muito confiável, né? Mas ela fez isso, tá? Mas a Olga, indo para a Alemanha, ela vai parir a filha, vai aumentar a filha durante quase 2 anos e depois vão separar a mãe da filha e vão levar a Olga para um campo de concentração. Ela morre no campo de concentração, certo? Luiz Carlos Prestes fica preso até 1945. O que vai acontecer depois disso, pessoal? Quando Vargas consegue prender Luiz Carlos Prestes, ele prova o Brasil inteiro. Estão vendo? A ameaça comunista existe. Certo? Pois é, existe. Existia. Só que agora foi desmantelada. Mesmo sendo desmantelada, Vargas vai continuar insistindo em que a ameaça comunista existe. E aí essa insistência acaba se tornando algo meio que, como é que eu vou dizer, beirando uma ficção, certo? Que vai, digamos, justificar o golpe de Estado de 37. Em 37, o argumento que o Vargas tem para dar um golpe de Estado é o chamado perigo vermelho, a ameaça comunista. Pessoal, lembra dos integralistas, a A e B, Filho Salgado? Não era só um partido, era um partido e uma milícia armada para enfrentamento aos comunistas, certo? Os integralistas tinham como uniforme todo verde, chamados camisas verdes, certo? Uniforme todo verde com uma letra grega signo aqui no braço, copiando o que havia na Alemanha, chamada Juventude Hitlerista. Então aqui os integralistas vinham para combater movimentos sindicais, movimentos operários, inclusive mobilizações da própria ANL. O que aconteceu aqui foi o seguinte: os integralistas faziam estudos de estratégias de como combater uma possível revolução comunista. E eles elaboravam vários planos fictícios. O que eles faziam? Elaboravam um plano de como seriam os comunistas no poder. Aí depois elaboravam um plano deles de como combater esse suposta revolução comunista. E um desses planos elaborados, o plano Cohen, foi levado ao líder do partido, Plínio Salgado, e foi descartado, porque foi considerado exagerado demais. Mas tinha um cara ligado ao Plínio Salgado, que era ministro do governo Vargas, Olímpio Mourão Filho, que levou esse documento para o Vargas, o seguinte: Vargas, isso aqui, encontrei esse plano, é um plano fictício, mas que tal a gente publicar esse plano na imprensa, dizendo que a gente descobriu um plano comunista para tomar o poder do país. A gente descobriu o plano verdadeiro. E instala de novo a ideia de ameaça comunista. Fechamos o Congresso e está dando golpe de Estado. Foi isso que Vargas fez.